Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo, dia 1º de junho, a gloriosa ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus e inaugura o tempo da Igreja, tempo do Espírito Santo e do nosso testemunho. A ascensão não é a ausência de Cristo, mas a sua presença de modo novo e pleno. Cristo sobe aos céus, não para se afastar de nós, mas para que possamos viver com Ele eternamente e para enviar-nos a força do Espírito Santo, capacitando-nos a ser suas testemunhas até os confins da terra. No início da leitura dos Atos dos Apóstolos, São Lucas se dirige a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus ou amado de Deus, representando todos nós, destinatários da Boa Nova. Jesus dá aos discípulos uma ordem clara: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. O termo promessa remete à vinda do Espírito Santo que os batizará, não mais apenas com água, mas com fogo e poder, gerando uma energia vital que impulsiona ao testemunho, a missão e a coragem. Sem o Espírito Santo, os apóstolos permaneciam trancados no medo. Com o Espírito Santo, tudo se transforma. A ascensão, portanto, não é fim, mas transição da presença física de Jesus à presença espiritual, sacramental e missionária. Os discípulos são agora enviados. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Caríssimos irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte e sua glorificação diante do Pai. A ascensão é a despedida visível, solene e definitiva de Jesus, marcando a sua elevação aos céus. Não como ausência, mas como presença de modo novo e mais profundo, através do Espírito Santo que será enviado. Por isso, a ascensão não é afastamento de Cristo, mas uma passagem necessária para que ele possa estar presente de modo universal e espiritual, acompanhando a sua igreja em todos os tempos e lugares. O Salmo 46 é o canto litúrgico da ascensão. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. A trombeta evoca a solenidade dos grandes eventos da história de Israel, a entrada da lei no Sinai, a convocação para a batalha ou o jubileu. Meus irmãos, Cristo venceu o pecado e a morte, portanto Cristo sobe aos céus como Rei glorioso, enquanto a Igreja exulta como esposa que vê o esposo entrar triunfante na glória. Este salmo revela que a ascensão é antes de tudo um ato de glorificação. Cristo, Deus e homem, entra nos céus, levando consigo a nossa humanidade redimida. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 46 a 53, Jesus proclama: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. A ascensão acontece não como fuga, mas como o culminar da missão de Cristo, sofrer, ressuscitar e agora ascender aos céus, preparando a vinda do Espírito. A ascensão fortaleceu a nossa fé, pois quando a visão corporal foi retirada, permaneceu mais firme a fé iluminada pelo Espírito. O evangelista Lucas destaca que após a ascensão, os discípulos voltaram para Jerusalém com grande alegria. Essa alegria não é contraditória. Não estão tristes pela partida de Jesus, mas exultam porque agora sabem que Cristo está vivo e glorioso, intercedendo por eles junto ao Pai e enviando-lhes o Paráclito. Cristo subiu, mas não se afastou de nós. Está lá acima com a sua humanidade, mas permanece conosco pela sua divindade. A ascensão do Senhor marca o início da missão da Igreja, a tarefa de ser testemunhas até os confins do mundo. Cristo, levantado da terra, atrai todos a si. Ressuscitado dentre os mortos, enviou aos discípulos
o seu Espírito vivificador e, por meio dele, constituiu o seu corpo, que é a Igreja, como sacramento universal de salvação. Portanto, a ascensão é o sinal da nossa esperança. Cristo abriu-nos o céu. Cristo permanece conosco sacramentalmente, especialmente na Eucaristia. E Cristo envia-nos para anunciar, testemunhar a sua presença viva e operante. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje contemplamos Cristo elevado ao céu. Ele sobe para nos preparar um lugar e para enviar o Espírito que nos transforma em suas testemunhas corajosas. Que alegria nos deve invadir hoje! Não mais olhamos para o céu como quem perdeu o Senhor, mas caminhamos pela terra como quem o carrega no coração, na missão e na esperança. Senhor Jesus, que subsiste a glória do Pai, não para vos afastar, mas para abrir o caminho, enviai sobre nós a força do vosso Espírito. Tornai-nos testemunhas fiéis do Evangelho até os confins da terra. Sustentai-nos na missão e fortalecei em nós a esperança da vossa vinda gloriosa. Um feliz domingo e que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.